aqueles que eles consideram algozes, né? Vide Mário Frias, vide, né? Toda essa galera que se sentiu durante um tempo menosprezado diante daquilo que eles consideravam um menosprezo, né? E agora eles usam a máquina pública contra a própria coisa pública simplesmente por um prazer de infligir uma determinada punição. Eu não entendi. Digamos, o governo dos ressentidos? Nesse sentido, com certeza. Vocês não acham, não? É uma interpretação, é uma colocação Eu possível. interpreto dessa maneira, mas como você disse que é um sentido, que outro sentido pode ter? Pode ter vários, né? Mas fazendo essa leitura, né? Você vê aquele Mário Frias mesmo no Ministério da Cultura. O cara faz de tudo para prejudicar todos os seus colegas de profissão. O que é isso se não é ressentimento? Se não é um prazer em se sentir superior? E quando... Exato, desculpa. E quando você também persegue pessoas que cumprem, né, sanções necessárias, isso é muito estranho. Pois é. Essa que é a questão, né? Eu concordo, sim. Então não tem uma explicação. Pode até ter outras explicações que não só essa, mas isso aparece muito fortemente, né? Ou seja, agora eu tenho uma oportunidade, agora eu estou devidamente autorizado, né, de certa forma, a causar dor a alguém, punição, retirar algo de alguém, e vou fazê-lo porque assim eu me sinto superior, né? E eu tenho um prazer nisso, e é a crueldade que habita a vida humana, goste você ou não, né? Goste você ou não. E aí isso pode ser utilizado em um sentido que você considera justo, e aí o que você considera justo pode não ser justo diante do escopo social, ou pode se tornar justo o uso dessa crueldade em um determinado sentido, né? Ninguém vai reclamar se, por exemplo, você der uma tapa na cara de um nazista que está ameaçando a vida de alguém no meio da rua, né? Essa que é a questão. Até o uso da violência pode ser justificável em certos aspectos, né? Mas o problema é a utilização dessa justificação a seu bel prazer, né? Aí você pode pegar para utilizar para justificar qualquer coisa que seja, se você quiser fazê-lo, né? Essa que é a questão. Aí é que é o problema. Então, deixa eu só ver uma coisa aqui. Vou ler esses 6, a gente faz uma contextualização rápida. Desculpa, Alberto, o que você falou, essa última frase? O problema é o quê? O problema é o uso que se faz, por exemplo, a violência é algo necessariamente humano, é presente, não adianta você... Assim, é minha interpretação, tá? Vocês podem ficar à vontade. Não, pois é, você falou... À vontade para discordar. Não, eu vou chegar lá no que você me perguntou, né? Mas, assim, se o ser humano não é necessariamente violento, e é uma proposta do próprio Nietzsche, inclusive, isso, né? A violência faz parte do humano, vamos encontrar formas de utilizar essa violência de uma forma que não seja necessariamente, digamos assim, degenerativa ou que vá destruir outras pessoas, né, digamos assim. Mas não podemos negar essa violência, porque ao negar essa violência, você faz um mau uso dessa violência, porque em algum outro momento ela vai aparecer. Ela vai aparecer e vai aparecer de uma forma que por muitas vezes você não vai conseguir deliberar sobre ela. Vê como está ligada aquela ideia da subjetivação da ação que a gente colocou aqui também, né? Se você nega a sua violência, a tendência muito maior que você vai ter é que essa violência apareça em você de uma forma que você não vai conseguir lidar. E aí, que formas são essas? Tem várias. Psicoterapia, artes marciais, dança, arte, escolha sua, né? Vai depender de cada um, sabe? Pesquisoanálise. Pois é, cada um cria a sua forma, né? Mas negar a violência não resolve o problema da violência. E também dizer que não somos violentos também não vai resolver o problema da violência, né? Sabe? Essa que é a questão. E outra coisa, muitas vezes entender uma reação que é enquadrada como supostamente violenta, como não ser possível de ser efetuada em relação a outros modos de exercer violência que são necessariamente excludentes dentro do escopo social, também é uma outra forma de lidar mal com a violência, né? Sabe? Agora, depende... Agora, você pode utilizar essa justificativa de que, não, eu posso reivindicar pela minha existência através da violência, certo? Mas qual é o parâmetro que está sendo utilizado para justificar essa ação? Você pode utilizar isso para justificar qualquer coisa que você queira justificar através de um ato violento, sabe?
Vai depender do uso que se faz disso em relação aqui, né? É aquela velha questão, né? Foi colocada por Malcolm X, que é um ponto de reflexão. Será que é justo confundir a reação do oprimido com a violência do opressor? Esse é um ponto, né? Então quer dizer que o opressor que reage ele é igualmente violento àquele que está oprimindo ele durante um determinado período de tempo, necessariamente durante vários anos seguidos e etc, etc e tal, né? É um ponto, né? Até que ponto a gente tem que ser passivo? Até que ponto a gente tem que oferecer outra face? Não sou muito a favor dessa ideia de oferecer outra face, não, sabe? Depende. Tem casos e casos que nós somos obrigados a agir de uma forma passiva, porque senão a corda só arrebenta do lado mais fraco. Mas quando a gente tiver a possibilidade de reagir contra determinados ímpetos de opressão, a gente vai oferecer outra face? A gente vai oferecer outra face para um nazista? É isso que a gente vai fazer? Esse é o ponto de reflexão que eu coloquei referente a isso, entende? Depende do uso que se faz da violência, né? Nem a própria violência é mal, é má, nem ruim, nem a própria violência é má, nem boa em si mesma, né? Ela é um impulso, ela é algo que existe no humano. Pelo menos essa é a interpretação que eu faço, sabe? Obrigada. Então a gente tem que ter a liberdade de combater certos impulsos violentos que são nocivos à sociedade através de violência, inclusive. Teria que ter, né? Digamos assim. Agora, isso é um problema, porque traz outros problemas de que eu posso justificar esse uso da violência para justificar barbaridades ao meu bel prazer, né? E não é bem assim que deve funcionar. Mas, enfim. 6. Nesta esfera, a das obrigações legais está o foco de origem desse mundo de conceitos morais. Culpa, consciência, dever, sacralidade do dever. O seu início, como o início de tudo grande na Terra, foi largamente banhado de sangue. E não poderíamos acrescentar que, no fundo, esse mundo jamais perdeu inteiramente um certo odor de sangue e tortura. Aí você vê que Nietzsche está recolocando mais uma vez a questão da violência aqui, né? Nem mesmo no Velho Canto, o imperativo categórico, cheira a crueldade. Foi igualmente aí que, pela primeira vez, se efetuou esse sinistro, talvez indissolúvel entrelaçamento de ideias, culpa e sofrimento. Pergunta-se mais uma vez, em que medida pode o sofrimento ser compensação para a dívida? Na medida em que fazer sofrer era altamente gratificante, na medida em que o prejudicado trocava o dano e o desprazer pelo dano por um extraordinário contraprazer. Causar o sofrer, uma verdadeira festa, algo, como disse, que era tanto mais valioso quanto mais contradizia o posto e a posição social do credor. Isto eu ofereço como uma suposição, pois é difícil sondar o fundo dessas coisas subterrâneas, além de ser doloroso. E quem aqui introduz toscamente o conceito de vingança, obscurece e cobre a visão em vez de facilitá-la, pois a vingança leva precisamente ao mesmo problema. Como pode fazer sofrer ser uma satisfação? Vocês estão entendendo a questão que ele está colocando aqui? Ele está falando para a gente não confundir com a vingança, mas eu não entendi o porquê. Porque a vingança não pode ser o fundamento que causa essa sobreposição. Por que ela não pode ser fundamento? A vingança já é consequência de algo. O que é que vem antes da vingança? A ação. Antes tá, ação em uma certa medida. Vamos entender assim que seja ação. Mas antes da ação, o que é que vem? O que é que leva à ação? As forças. É isso, você chegou no ponto correto. Existe uma teoria das forças que está por trás, né, digamos assim, de toda essa conjuminação aqui, né? Se existe a vingança só surge porque tem uma certa vaidade, vou chamar de vaidade aqui, tá? Uma vaidade que está relacionada com aquela questão que ele colocou anteriormente, que é o oprimido que está ali levando cacetada na cabeça o tempo todo e tem uma oportunidade. Ele foi autorizado a, de certa forma, se vingar. Ele foi autorizado a, de certa forma, recuperar a sua dívida nesse sentido. Vai arrancar uma tira de couro das costas do seu senhor. Ali ele está participando da moral de senhores, nem que seja por 5 minutos, né? Mas não é a vingança em si que justifica o ato. É a inevitável condição de vida e das relações de sobreposição, de sobreposição das forças que está relacionada aí, né?
essas questões de vingança, de causar sofrimento, de prazer com sofrimento, de uso da crueldade, são apenas desdobramentos dessa coisa chamada vida, que se constitui a partir dessa relação de forças e de inevitável sobreposição. Entende? Consegue entender isso daí? Sim, legal. Pois é. Então, o fundamento não pode ser a vingança, porque como é que a vingança é fundamento se o fundamento de tudo é a vida, no final das contas? É a vida que é necessariamente esse conflito. É a vida que necessariamente se dá dessa forma. Mas não é a vida que justifica a captura dessas relações nesse sentido que, inclusive, ele está colocando aqui. Ele está fazendo um diagnóstico de como se deu em determinados momentos, até o presente momento, de uma cultura que ele está criticando, inclusive. Né? Então, como nós aprendemos a vida, como nós nos relacionamos com esses conflitos, aí é problema nosso. Entende? Mas ele está fazendo o diagnóstico aqui, de como é que isso se deu. Entende? Essa que é a questão. Beto, só para eu entender. Então, uma coisa é a punição, outra coisa é vingança. São coisas distintas, segundo Nietzsche, não é? Nesse caso? São copartícipes, né? Mas não são necessariamente a mesma coisa. Podem se dar numa mesma dimensão, compartilhar uma certa constituição, mas não são necessariamente a mesma coisa. A punição pode estar ligada. Ele colocou dois sentidos aqui da punição. Um sentido da punição que pode estar ligada a uma subjetivação da ação, inclusive, ou essa ideia de compensação econômica. Ou pode ser as duas coisas, inclusive, creio eu. Mas, talvez em um determinado contexto específico, ou pode estar ligada a outras questões. Mas ele está nomeando esses dois sentidos aqui a partir dessa reverberação, a partir desse determinado contexto que ele colocou aqui, né? Então, a punição pode ser no sentido econômico ou pode ser no sentido de subjetivação da ação também, né? Ou seja, você poderia não ter feito o que você fez, logo você vai ser punido, né? Ou pior, né? Você me causou um dano, agora eu vou ter que me sentir equivalente a você ou superior a você, porque vou arrancar um dedo seu agora por causa disso, né? Era como se dava desde a antiguidade, como ele mencionou, né? Nem sempre houve essa ideia de responsabilidade do ato sobre aquele que poderia deliberar acerca de uma determinada atitude. Nem sempre foi assim também, né? Alberto, desculpe, é que já vou ficando um pouco cansada. Então vamos encerrar. Não, peraí, você falou assim, desculpa, é que eu me perdi. Pode ser por subjetivação da ação, né? Ou não sei o que do dano. Não, ou o quê? Uma relação econômica através da compensação. Eu entendo a relação econômica, a subjetivação da ação eu não entendi. Relação econômica. Relação econômica é aquilo basicamente, né? Você me causou um dano, vou arrancar um dedo seu, pronto, para me sentir. Certo. E a subjetivação da ação? Subjetivação da ação é, por exemplo, existe um parâmetro moral específico, eu rompo com aquele parâmetro moral específico, logo presume-se que tem um sujeito que poderia não ter agido daquele modo que agiu. Existe um sujeito coeso que rompeu, digamos assim, a sua capacidade ou a sua possibilidade de se manter coeso, né? Ao romper, ele vai ser responsabilizado porque existe um sujeito deliberativo, ou seja, um sujeito que poderia ter escolhido não agir de tal modo pelo qual ele agiu, poderia ter agido diferente. Logo, ele vai ser punido porque ele escolheu, né, de certa forma, causar aquele algo que ele cometeu, né? Ou seja... esse é o que ele fala que é uma coisa mais tardia, né? É isso, justamente. Tá bom, obrigada. Então, não sei, vocês que dizem aqui. Eu tinha parado com a Karen na 6. Se quiser parar aqui, a gente para e na quarta-feira a gente retoma do próprio 6, que a gente já retoma todo mundo junto. O que é que vocês acham? Mas a gente não terminou o 6, né? A gente pode ler até o final, ou não sei, você que diz aí. Não, o Gabriel que decide, aí vocês... E aí, Gabriel? Eu tô bem, mas é que você fala rápido, né? Às vezes... Isso é verdade. Isso é verdade. Eu até tenho uma dúvida se o pessoal tá no YouTube tá entendendo ou tem que voltar o vídeo para poder entender o que o Alberto tá falando. Mas isso depende do dia, mas diz aí.
Ó, Eu? vamos lá, eu vou ler até o final, vou fazer alguns comentários.